fotografia está inserida no nosso dia a dia de modo tão naturalizado que crianças e jovens e até mesmo adultos, apesar de fotografarem com frequência, muitas vezes não entendem como uma imagem fotográfica pode surgir. Será que você compreende como funciona uma máquina fotográfica? O primeiro passo para aprendermos como a máquina fotográfica funciona é entendermos uma câmera escura. Você sabe o que é uma câmera escura? Vamos construir uma. Eu faço uma aqui e você reproduz aí na sua casa. O que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma folha de papel cartão preto, tamanho A2. Também vou utilizar papel alumínio, vegetal, cola, uma lente de lupa de 60 mm e uma fita adesiva. Uma ressalva, eu aprendi a montar essa câmera escura com um professor incrível chamado Miguel Shikaoka. Pesquise por ele na internet. Voltando, peguem o papel cartão e então deixe ele na orientação vertical, ou seja, a parte mais larga fica para cima. Coloquem assim no chão de frente para vocês. O primeiro passo é criar um vinco no papel cartão. Nós vamos partir ele em dois pedaços com áreas diferentes. Então, nós não vamos dobrar ele no meio. O pedaço maior vai ter 3 dedos a mais de largura que o pedaço menor. Então, a gente coloca 3 dedos aqui no canto da folha e então dobra o papel puxando a outra extremidade até aqui. Pronto. Então, podemos fazer o corte com uma tesoura ou estilete. Mas como me ensinou o professor Miguel Shikaoka, quando você trabalha com crianças, é mais seguro ensiná-las a fazer um vinco, dobrando várias vezes o papel. Dá para ir forçando a quebra das fibras do papel também, passando uma moeda, por exemplo. Então, é só partir o papel. Ficamos com 2 pedaços. Bom, vamos trabalhar primeiro com o pedaço maior. Então, deixem o pedaço menor de lado. Peguem o pedaço maior e então deixem ele na orientação vertical, ou seja, a parte mais larga fica para cima. Coloquem assim de frente para vocês. Agora a gente vai usar a medida de 2 dedos. Eu vou mais uma vez puxar a outra extremidade do papel, mas dessa vez só vou dobrar o papel. Nessa área que ficou para fora, vou depositar um pouco de cola. Então, eu faço mais uma dobra e colo. É importante dar um tempo para secar, porque a gente não quer a nossa câmera escura desmanchando depois. Enquanto este pedaço seca, coloquem agora o pedaço menor que a gente tinha deixado de lado e deixem ele na orientação vertical, ou seja, a parte mais larga fica para cima. Coloquem assim de frente para vocês. Agora a gente vai usar a medida de 3 dedos. Eu vou mais uma vez puxar a outra extremidade do papel. Vou dobrar o papel. Nessa área que ficou para fora, vou colocar um pouco de cola. Então, eu faço mais uma dobra e colo. Mais uma vez, deixo um tempo secando. O primeiro pedaço maior já está seco. Então, a gente volta para ele e deixa o outro menor secando. Agora o que vamos fazer é dobrá-lo no meio. Posso dobrar uma vez para um lado e depois dobrar mais uma vez para o outro. Cuidado aqui que você não quer rasgar o papel, só queremos uma dobra mesmo. A ideia é a gente poder então abrir esse envelope assim, deixá-lo nesse formato de torre. Mas antes disso, o que nós vamos fazer é marcar mais uma dobra aqui na ponta. Aqui você mede 2 dedos, dobra bem e então a gente abre o envelope. Deixa em pé como uma torre e usa essa medida para fazer 4 cortes assim. Feitos os cortes, vamos dobrar primeiro essas 2 abas para dentro da torre e então vamos colocar 4 gotas de cola nesses cantos. Então, colamos as outras 2 abas. Podemos virar a torre, colocar a mão por dentro dela e pressionar as 2 abas uma contra a outra para que fiquem bem coladas. Mais uma vez, vamos deixar a cola secar. Enquanto isso, voltamos para o pedaço menor e vamos fazer um processo igual com ele, apenas mudando as medidas. Vamos dobrá-lo no meio. Posso dobrar uma vez para um lado e depois para o outro. Só queremos uma dobra mesmo. Cuidado para não rasgar.
A ideia é a gente poder também deixá-lo nesse formato de torre. Antes disso, vamos marcar uma dobra aqui na ponta. Aqui você mede um dedo. Dobra bem e então a gente abre o envelope, deixa em pé como uma torre e usa essa medida para fazer mais uma vez cortes assim. Mais uma vez, vamos dobrar essas duas abas para dentro da torre. Vamos então colocar 4 gotas de cola nesse canto e colamos as outras duas abas. Podemos virar a torre, colocar a mão por dentro dela e pressionar as duas abas uma contra a outra para que fiquem bem coladas. Vamos deixar então a cola secar. Pronto! Agora você deve ter essas duas torres, uma mais alta, mas com uma abertura aqui menor, e outra mais baixa, mas com uma abertura aqui maior. Na torre mais baixa, você vai colar aqui na dobra que fizemos um quadrado de papel vegetal. Vamos fazer uma experiência? Se eu tentar olhar por dentro dessa caixa, não vejo nada demais. É tanta luz que chega até o papel vegetal que eu só vejo um clarão. Mas vamos tentar então uma pequena mudança nessa configuração. Na torre maior, vamos colar um quadrado de papel alumínio. E no centro desse quadrado, vamos fazer um pequeno orifício. Agora, vamos colocar a caixa menor dentro da caixa maior, de forma que a luz que atinge o papel vegetal será agora apenas essa que atravessa pelo orifício do papel alumínio. Vamos testar? Basta que eu ajuste a distância aqui entre o papel alumínio e o papel vegetal e voilá! Agora eu estou vendo uma imagem aqui. Mas por quê? Como isso é possível? Essa imagem projetada tem uma característica bem inusitada. Você consegue identificar e explicar por quê? Bom, vamos já voltar a isso. Vamos fazer mais experimentos. Primeiro, vamos fazer mais de um orifício no papel alumínio. Algo muito interessante acontece com a cena projetada no papel vegetal. O que e por quê? Vou tirar esse papel alumínio e colar um outro, para fazer um novo experimento. Agora eu vou fazer um orifício maior que antes, e aos poucos eu vou aumentando para ver o que acontece. Posso ver que isso produz consequências evidentes. Quais? Você consegue explicar por quê? Dessas experiências todas, podemos concluir que a luz que atravessa o orifício do papel alumínio consegue por si só criar imagens no papel vegetal. É a isso que Friedrich Kitter descreve quando fala da busca por fazer com que a natureza se retrate. Ora, através do desenho, da pintura, da escultura, nós seres humanos criamos representações da natureza há milhares de anos. Mas isso que está acontecendo na câmara escura é algo que não depende da ação do homem. Desenhar, pintar ou esculpir. Quem cria a imagem é a própria natureza através da luz. A luz, como disse Fox Talbot no século XIX, é o lápis da natureza. Você deve ter percebido que na nossa câmara escura a imagem projetada está de cabeça para baixo. É pelo fato da trajetória da luz ser, prioritariamente, em linha reta, que ela projeta a imagem de cabeça para baixo. A luz que rebate nas nuvens através do orifício no papel alumínio é projetada na parte de baixo do papel vegetal. Já a luz que rebate nos prédios entra pelo orifício do papel alumínio e é projetada na parte de cima do papel vegetal. É interessante percebermos que não conseguimos ver imagens quando não tínhamos o papel alumínio furado, filtrando a quantidade de luz que atingia o papel vegetal. Naquela primeira experiência em que apontamos a caixa com o papel vegetal, sem nenhum anteparo em sua frente, tudo que vimos foi uma claridade. Mas isso não significa que não havia imagens lá, apenas que havia tanta informação trazida por inúmeros raios de luz que não conseguimos identificar uma cena. Quando fizemos mais de um orifício no papel alumínio, vimos que imagens começam a se sobrepor. Quando aumentamos o orifício, percebemos que a cena começa a ficar mais clara, porém também menos nítida. Se continuamos aumentando o orifício, chega um momento em que tudo que vemos é um clarão.
Por isso, podemos concluir que, quando fazemos um furo pequeno no papel alumínio, não estamos criando uma imagem. Estamos, na verdade, revelando projeções que a luz transmite para todos os lados. A luz projeta imagens para todos os lados. Mas precisamos filtrar a quantidade de raios de luz para vermos essas imagens com nitidez. Imagens ficam visíveis com esse processo físico de filtragem de raios de luz. Uma pergunta que podemos nos fazer é por que as imagens produzidas por câmeras escuras e logo por máquinas fotográficas são tão realistas, no sentido de tão parecidas com o modo como nós vemos o mundo. Ora, um dos pontos mais interessantes do estudo de câmeras escuras é nos darmos conta de que nossos olhos são câmaras escuras. Através da pupila, os raios de luz entram e se projetam no fundo dos olhos. Se estamos em lugares escuros, nossa pupila se dilata para mais luz entrar. Se estamos em espaços claros, nossa pupila se contrai para menos luz entrar. Lá também na retina, assim como no fundo de uma câmara escura, projetam-se imagens de cabeça para baixo. É nosso cérebro que faz a inversão da cena, criando uma percepção mais útil sobre onde estão as coisas. Por muito tempo, essa compreensão da câmara escura e do próprio olhar foi ignorada. Apesar de que Aristóteles deixou em seus estudos descrições de uso da câmara escura para observar o Sol, segundo Kittler, a compreensão dominante na Grécia Antiga era de que a visão se dava através de raios de visão que saíam do olho. Durante a Idade Média, o cristianismo revisou essa compreensão, indicando que a visão seria, antes de tudo, o resultado de raios de luz emanados pelos olhos de Deus. Dessa forma, diz o autor, por muito tempo a humanidade não conseguiu conceber a possibilidade da natureza por si só, por meio da luz, produzir imagens de si mesma. Afinal, nessa fórmula do raio de visão ativa, a imagem percebida pelo olho é criada não pela luz emanada pela natureza, mas por uma luz emanada pelo sujeito humano ou por Deus. Um estudo mais científico da câmara escura, portanto, foi fundamental para essa revisão. Tais estudos se deram principalmente a partir de matemáticos árabes e também de artistas italianos já no Renascimento. No livro Magia Naturalis, de Giovanni Battista della Porta, publicado em 1558, vemos uma descrição minuciosa de como se produzir uma câmara escura. Já em 1626, Scheiner, em sua obra Rosa Ursina, registra uma ilustração demonstrando o paralelo entre o globo ocular e uma câmara escura. Uma outra curiosidade que podemos aprender a partir do estudo de câmara escura é a hipótese de que tenha sido através dela que Brunelleschi tenha criado suas revolucionárias imagens em perspectiva linear e assim aberto as portas para o início do Renascimento nas artes. Uma hipótese que tem ótimos argumentos é de que a primeira pintura criada por Brunelleschi sob as regras da perspectiva linear tenha sido, na verdade, feita com o auxílio de imagem projetada em tela por raios de luz que o artista então delineou. Sendo assim, o efeito de ilusão de realismo que as pinturas a partir do Renascimento obtiveram provavelmente foi possível por meio do estudo com imagens formadas em câmaras escuras. De que isso importa para a história da fotografia? Podemos concluir que não é à toa que a imagem fotográfica se assemelha às imagens em perspectiva linear. Ocorre que ambas descendem da lógica da câmara escura, que, por fim, replicam parte da lógica dos nossos olhos. Um passo importantíssimo no desenvolvimento de câmeras escuras mais eficientes e, logo, da máquina fotográfica como conhecemos hoje foi o desenvolvimento das lentes ópticas, que atingiu o desenvolvimento importantíssimo no século XVII e revoluciona a história da humanidade. Em 1609, Galileu construiu, por exemplo, seu famoso telescópio, com o qual provou a existência de corpos celestes que não orbitavam em torno da Terra. Óculos tornaram possível que as pessoas pudessem, por exemplo, dedicar mais tempo de vida à leitura.
Leeuwenhoek cria o microscópio, que, por sua vez, foi fundamental para entendermos mais sobre o corpo humano e a origem de doenças. Para a fotografia, as lentes, evidentemente, são fundamentais. Vamos ver isso na prática? Como nossas experiências mostraram, as imagens ficam mais nítidas quanto menor for o orifício. Porém, isso também faz dessas imagens muito escuras. A questão, então, é como obter imagens mais claras, mas sem perder uma certa nitidez. Como diz Kittler, a câmera obscura trabalha com filtro de ruído. O pequeno furo pelo qual os raios de todas as fontes de luz, as de brilho próprio e as indiretamente iluminadas, são forçados a passar, intercepta as luzes difusas onipresentes, conferindo nitidez à projeção. O problema, contudo, é que filtragem significa também atenuação. Quanto menor o furo que se fazia na câmera obscura, mais nítida e também mais escura era a imagem projetada. Quanto maior o furo, mais clara e também mais confusa era a imagem produzida. Que tal então fazermos mais uma experiência com nossa câmera escura? O que acontece se, ao invés de termos um simples orifício no papel alumínio, instalarmos uma lente aqui na entrada de luz? Primeiro eu vou cortar um papel cartão quadrado de tamanho certo para eu colocá-lo aqui na frente da câmera escura. Nele eu fiz esse orifício com 2,5 cm de diâmetro. Eu vou retirar uma lente de uma lupa escolar, vou prendê-la com fita adesiva aqui nesse papel cartão que está com esse furo aqui no meio. Então eu vou prender isso tudo na torre maior. Lembrando, claro, de retirar o papel alumínio que estava nele. Como posso ver, o desenvolvimento das lentes vai permitir aberturas maiores, pois as lentes fazem os raios de luz convergirem de forma organizada no plano de projeção, criando assim uma imagem nítida. Então, com lentes eu tenho imagens mais claras, mas sem perder a nitidez. Como você perceberá, a imagem será melhor projetada, a depender da distância que você deixa entre a lente e o papel vegetal. A gente vai estudar mais sobre isso em outro momento. Mas cabe aqui adiantar que toda lente tem, por suas características físicas, uma distância focal, que determina a distância necessária para termos uma imagem nítida entre a lente e o plano de projeção, que no nosso caso é o papel vegetal. Muitos artistas utilizaram-se das imagens produzidas em uma câmera escura para criar rapidamente esboços super detalhados. The camera obscura gives you a fixed image upside down of your subject. When you see it in the clarity of full Technicolor, it is amazing. The camera obscura did indeed come into its own during the following century, especially among Venetian artists such as Canaletto. For by then, the glassmakers of Venice had improved the quality of the lenses, making the images sharper and more usable. These new devices were perfect for allowing the famous scenes of Venice to be accurately fixed into a preliminary sketch. Especula-se que Caravaggio tenha utilizado vários instrumentos ópticos, como câmaras escuras, para produzir suas obras com um realismo nunca antes visto. Toda máquina fotográfica possui como princípio a lógica de uma câmera escura. As analógicas ou mesmo as digitais, DSLR ou câmeras de celular. Mas a fotografia só surgiu quando conseguimos registrar essas imagens projetadas pela luz. Na próxima aula, nós vamos continuar nosso curso tentando entender como o desenvolvimento científico nos levou a uma melhor compreensão da luz e de sua capacidade de provocar reações químicas. Somados esses conhecimentos ao desenvolvimento da câmara escura e das lentes, teremos, enfim, o surgimento da fotografia.